Muito bom dia, senhoras e senhores. Prepare o seu café e sejam bem-vindos. Revisão da vida toda. Veja a resolução do STF. A resolução que causou toda essa confusão com o pedido de destaque do ministro Nunes Marques na calada da noite, às 11h31 da noite, faltando apenas 29 minutos para o fim do julgamento e para o início da correção da maior injustiça já feita na história da Previdência Social do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos, esse é o canal Alô Aposentado, feito por advogados, diretamente para você, amigo aposentado, pensionista, você que recebe qualquer tipo de auxílio do INSS. Seja bem-vindo! É isso aí, meus amigos. Constituição Federal. Será que isso aqui é somente um pedaço de papel? Eu pergunto a vocês, será que dá para rasgar isso aqui? É tão fácil de rasgar isso aqui? Ou será que a gente pode, sim, respeitar a Constituição Federal e colocá-la em prática? Isso aqui é um dos textos constitucionais mais elogiados no mundo inteiro, isso mesmo. O pessoal lá fora, eles elogiam muito a nossa Constituição. Mal sabem eles que nem sempre ela é respeitada, né, gente? No papel ela é bonita mesmo. Um dia eu vou fazer uma live aqui só falando sobre a nossa Constituição, porque ela realmente, no papel, ela não tem dúvida. Mas na prática, nós precisamos lutar diariamente pela sua aplicação. Pessoal, vocês sabem como que eu gosto de começar os nossos vídeos, então vem aqui com a palavra de hoje, tem tudo a ver com esse momento. Olha só, porque agora vivemos. Se estáis firme no Senhor, por quê? Que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Comente amém aqui para a vinda do Senhor Jesus Cristo, pessoal, isso mesmo. E nesse momento que às vezes a gente fica com a fé abalada, né? o ânimo abalado, esse é o momento de calma, reconcentrarmos as forças, unirmos nossas energias e irmos à luta, pessoal. Isso mesmo, não vamos deixar o desânimo vencer. Que história é essa? Chegamos até aqui, o trem não tem mais freio, a gente não chegou até aqui para voltar para trás. Então vamos acreditar juntos, mas você também precisa fazer a sua parte aí da sua casa. Você precisa dar o like, você precisa comentar. Eu quero a revisão da vida toda, porque assim o YouTube e as redes sociais entendem que esse tema é relevante. O tema revisão da vida toda não pode cair no esquecimento. E nós, se depender da gente, nós não vamos deixar. Mas eu, sinceramente, preciso da ajuda de vocês, amigos aposentados e pensionistas, porque essa luta é toda nossa, tá certo? Dito isso, vamos ver então essa tal de resolução do STF que trouxe toda essa confusão. Lembrando, pessoal, que a resolução por si só, ela não é nem boa nem ruim, né? Ruim é o mau uso que se faz dela. Eu já vou chegar lá, tá certo? É aquilo que eu falo, é igual a regra de transição do INSS lá, de 99. A lei por si só não é ruim. O problema foi a aplicação da lei para todo mundo sem fazer os cálculos pelo INSS. Aí sim, então a culpa foi do INSS e não da lei. É a mesma coisa aqui da resolução. Olha só, acompanha comigo essa resolução.
Resolução número 642 de junho de 2019 do STF, né? Com as alterações já promovidas depois em março e abril de 2020. Olha só, ela dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do STF. O presidente do STF, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 13, inciso 19 e 363, inciso 1º, do Regimento Interno do Tribunal, e em face da deliberação tomada em sessão administrativa em junho de 2019, resolve. Então aqui vai começar os artigos. Então, só para salientar, deixar bem claro, ninguém é obrigado a saber o juridiquês, por isso que eu estou aqui para explicar. Mas olha só, então essa resolução, vocês já percebem que ela é diferente do regimento interno do STF, tá certo? Ela é diferente, ela é uma outra espécie normativa. Muito bem, guarde essa informação porque isso vai ser importante. Ó, resolve então, né? Começa aqui. Artigo 1º. Todos os processos de competência do tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor, com a concordância do relator, ser submetida a julgamento em listas de processo em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências da turma ou plenária. Tudo bem, pode julgar em lista, pode julgar, isso aí tranquilo, beleza. Agora o que acontece? Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos. Lembrando que esse ambiente eletrônico ele não se confunde com julgamento por videoconferência, tá certo? Em que há os debates. Isso aí é o plenário físico por videoconferência. E também já vamos chegar lá, vou explicar melhor essa diferença. Mas eu quero que você entenda que esse ambiente eletrônico não necessariamente é o da videoconferência, tá certo? O ambiente eletrônico é aquele no qual não há as discussões. É um ambiente feito para trazer mais celeridade, mais rapidez, tá certo? Então vamos lá. Serão julgados preferencialmente agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração, porque são recursos teoricamente mais simples, mais rápido de serem decididos, tá certo? Medidas cautelares em ações de controle concentrado, afinal, uma medida cautelar, ela requer uma certa urgência, né? Tendo em vista que, se não for tomada tal medida, pode acontecer um dano irreversível, tá certo? Também, preferencialmente, o referendo de medidas cautelares e tutelas provisórias, mesmo a fundamentação desse inciso anterior, e aí as demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida. Então vem comigo, porque aqui já falou que pode sim julgar os recursos com repercussão geral reconhecida, que é o caso da revisão da vida toda. O que é essa repercussão geral? É quando é inegável que um julgamento irá trazer repercussões jurídicas, repercussões econômicas, repercussões sociais e repercussões políticas. O famoso GESP, tá certo? Jurídico, econômico, social e político. Os ministros não fecham o olho para o contexto do Brasil. O que acontece é o seguinte: a repercussão geral, ela vincula todos as outras instâncias do poder judiciário. Então, tem lá repercussão geral, né? Imagine assim, um processo da revisão da vida toda. Um aposentado se sente ofendido e entra com um processo. Outro aposentado se sente ofendido e entra com outro processo. Aí começa a pipocar. Opa, lá em Manaus, lá em Sergipe, lá no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, lá em Brasília, Aí um monte de gente começa a entrar. E aí, opa, então tem alguma coisa aí. Todo mundo está querendo incluir as contribuições anteriores a 94 se fizer sentido, né? Se fizer os cálculos e for mais vantajoso. Então, o STF já coloca essa repercussão geral. O STJ, na decisão unânime, também decidiu com repercussão geral. Então, a repercussão geral é isso aí. Quando o julgamento de um processo vai afetar vários outros processos em andamento, sem esquecer das consequências que eu falei para vocês, jurídicas, econômicas, sociais e políticas. Lembrando que o jurídico ele sempre tem que prevalecer. Ora, que assim, se tudo a gente for julgar contra, só porque não tem dinheiro, não sei o que, não sei o que, mas então peraí. Então isso pode servir de motivo para absolutamente qualquer processo. Governo, vamos supor, só um exemplo, né? Cobrou um imposto a mais. Aí a gente entra lá com a ação
para restituir o imposto pago a mais, né? Igual várias causas, por exemplo, do ICMS no fim do ano passado. E aí, beleza. Para tudo, então, vai poder usar esse argumento que não tem dinheiro, que... Aí então, para que serve julgamentos, então, não é verdade? Você concorda comigo? Por um lado, tudo bem, não podemos fechar o olho para as consequências econômicas, financeiras de uma determinada decisão. Tudo bem. Só que, se a gente só observar o lado financeiro, aí fica fácil. Aí fica, não vou julgar, não vou julgar procedente porque não tem dinheiro. Aí realmente é muito perigoso ir por esse caminho. Para tudo, então, fala que não tem dinheiro. Aí entra com uma ação questionando alguma coisa da saúde. Ah, mas não tem dinheiro. Pedindo remédio, pedindo tratamento. Ah, não tem dinheiro. Entra com uma ação porque o governo está cobrando imposto a mais e a gente quer a restituição do imposto pago a mais. Ah, mas não tem dinheiro. Aí vai lá o INSS, desconsidera suas contribuições anteriores a 94, joga no lixo. E aí a gente entra com uma revisão para incluir esse valor nos cálculos da sua aposentadoria e fala que não tem dinheiro também. Vocês entenderam? Para tudo, para qualquer ramo do direito, para qualquer reclamação, não vai ter mais o que fazer, já que é só falar que não tem dinheiro? Não é assim que funcionam as coisas. Não pode fechar o olho, tudo bem, vai ter impacto financeiro, vamos limitar aqui a decisão. Então vamos supor, né? Não que eu não desejo isso. Na verdade, o meu desejo era que nem precisasse da revisão da vida toda. O meu desejo era que o INSS tivesse feito corretamente os cálculos lá atrás, tá bom? Já vamos deixar claro, eu estou trazendo uma hipótese que pode acontecer porque tem acontecido a modulação dos efeitos. Por exemplo, nessa questão do ICMS, do imposto pago a mais, o STF ele modulou, ele falou, olha, tudo bem, daqui para frente você vai parar de cobrar imposto a mais. E a restituição? Só para quem entrou com ação até uma determinada data. Entenderam? Quer limitar, então, né? Já que não pode fechar os olhos para os impactos financeiros, coloca, então, um marco temporal. Quem entrou com ação até uma determinada data. Agora, o que não pode é ficar usando argumento financeiro para tudo, né, pessoal? Aí realmente não tem cabimento. O parágrafo 2º, né? O relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no sítio eletrônico. Sítio eletrônico é o site do STF durante a sessão do julgamento virtual. Vocês lembram, né? Vocês lembram que a gente colocou ali, a gente conseguia acompanhar no site do STF a fotinha do ministro Marco Aurélio, relator que votou a favor, a foto ali do Edson Fachin, a foto do voto de divergência do Nunes Marques. Então, é isso, tá? Esse parágrafo está dizendo isso, que vai ser colocado no site. As listas de processos receberão numeração anual em ordem crescente sequencial para cada relator, independentemente do ambiente que forem liberados para julgamento. Perfeito, isso aqui é uma questão de organização. A liberação da lista gerará automaticamente andamento processual, com a informação sobre a inclusão dos processos em listas de julgamento virtual ou presencial. Show de bola. Também uma questão aqui de organização para ficar mais transparente, né? As listas presenciais não julgadas serão remanejadas para a sessão subsequente. Então, olha só. Colocou em pauta ali uma lista de processos. Se não for julgado naquele dia, ele já vai para a próxima sessão. Então, uma vez que pautar a revisão da vida toda, não tem como. Não julgou naquele dia, vai para a sessão subsequente, tá certo? Já fiquem sabendo disso aí. Os processos constantes de listas presenciais de competência do plenário com pedido de sustentação oral requerido após a publicação da pauta de julgamento constarão de calendário em data previamente designada pelo presidente. Presidente do STF, tá? Tranquilo. As sessões virtuais serão realizadas semanalmente e terão início às sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 dias úteis exigido no artigo 935 do Código de Processo Civil, entre a data da publicação da pauta no DJE, com a divulgação das listas no site eletrônico e o início do julgamento. O relator inserirá ementa, relatório, voto no ambiente virtual e, iniciado o julgamento, os demais ministros terão até 5 dias úteis para se manifestar.
A conclusão dos votos registrados pelos ministros será disponibilizada automaticamente na forma de resumo de julgamento. Isso aconteceu também. Considerar-se-á que acompanhou o relator o ministro que não se pronunciar. Então, quem começou lá o julgamento em sessão virtual, passou 5 dias úteis, considera-se que acompanhou o relator, a não ser que o ministro peça vista dos autos, né? Mas se ficar inerte, ficar calado, quer dizer que vai concordar com o relator, tá certo? Considerar-se-á que acompanhou... Tá, muito bem. O início da sessão de julgamento definirá a composição do plenário e das turmas e os votos serão computados na ordem cronológica das manifestações. Isso aconteceu também, né? Conforme eles iam votando, os votos iam sendo computados na mesma ordem. Já vamos chegar no ponto que mais picante, né? O ponto que gera mais discussão. O relator poderá retirar do sistema qualquer lista ou processo antes de iniciado o respectivo julgamento. Tá, retirar então do sistema antes de iniciado o respectivo julgamento. Uma vez que começou, aí tem que esperar. Beleza. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito. Então, não vão ser julgados em ambiente virtual. Os processos com pedido de destaque feito por qualquer ministro. Por qualquer ministro. Então, não vai ser julgado em ambiente virtual. Mas aí que tá, né, pessoal? Se a revisão da vida toda já tinha sido julgada, já estava 6-5, todos os ministros já haviam proferido seu voto, então eu percebo aqui uma incongruência, não é um raciocínio lógico aqui, porque olha, não serão julgados, está no futuro, né? Não serão julgados, não vão ser julgados se tiver pedido de destaque. Mas, e o processo que já foi julgado? Já tinha lá os 11 votos, já foi julgado. Entenderam? A questão que o STF vai precisar se debruçar, a questão agora, o que aconteceu aqui com esse caos jurídico que esse pedido de destaque do ministro Nunes Marques na calada da noite causou, porque isso gera interpretação. Não serão julgados, está no futuro. E o processo que já foi julgado, já foi julgado, já estava 6-5. Já foi julgado. Só não tinha encerrado os últimos 29 minutos do prazo de julgamento. Mas então, a partir do momento que já tem os 11 votos, cabe esse pedido de destaque. A resolução ela não trouxe uma resposta clara, mas é o que eu falei. Isso gera interpretação. Ora, não serão julgados, porque se falasse assim, independentemente do número de votos, o pedido de destaque vai começar de novo a votação. Aí tá bem explícito, tá bem claro que mesmo que estivesse 6-5 ia começar de novo, beleza? Se estivesse escrito isso, mas não está, né? Então, vamos seguindo. Por qualquer ministro, por qualquer das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo relator. Peguei! Já sei, doutor. Não respeitou o prazo de 48 horas e não foi deferido pelo relator. Então, esse pedido de destaque é nulo. Não é bem assim, pessoal. Aí, não jamais vou defender, né, um pedido de destaque desse, mas eu realmente preciso explicar que não é bem assim. Acompanhem comigo a leitura com mais atenção. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 horas. Eu te pergunto, ministro ou juiz ou desembargador é parte no processo? Se o juiz, o ministro, o desembargador deve ser imparcial, então nós já sabemos que ele não é parte no processo. As partes são parciais, entende? O INSS contra o aposentado. E aí quem julga é imparcial, ou deveria ser, né? Mas vocês entenderam, imparcial. Os ministros são imparciais, eles não são partes no processo. Então, aqui no inciso
que falou do destaque feito por qualquer ministro, ele não colocou prazo de 48 horas e não falou que precisa ser deferido pelo relator. Esse prazo de 48 horas ser deferido pelo relator, ele colocou quando as partes pedirem, tá certo? Então, essa questão aqui das 48 horas, eu realmente não vejo assim, uma sustentação grande, porque aqui eu acho que a resolução foi clara, tá certo? Nos casos previstos nesse artigo, o relator retirará o processo de pauta, olha só, retirará o processo de pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial com publicação de nova pauta. Então, foi aqui realmente o que pegou, né? O pedido de destaque feito por qualquer ministro e o parágrafo 1º falando que o relator vai retirar o processo de pauta. Aí, ó, nesse caso aqui, não fala em aceitar ou não. Aqui fala, ó, o relator retirará. O que fala se tem que ser deferido, se tem que ser aceito pelo relator, é quando uma das partes pedirem, entenderam? Então, nesse caso, realmente, o ministro usou de um artifício aqui, conhecedor, é claro, né, da resolução, sabendo que, do parágrafo 2º, ó, nos casos de destaques previstos nesse artigo, o julgamento será reiniciado. Isso aqui machuca o coração, né, gente? Porque, assim, a resolução, ela veio para disciplinar esses casos, né? Então, na sessão virtual, os ministros estão lá depositando seus votos de forma escrita, tranquilo, só que sem debates. Quando você percebe que um processo é mais complexo, exige um debate maior, aí, desde já, você pede destaque. Vocês estão vendo o espírito da resolução. Por isso que eu falei que a resolução por si só não é ruim. Isso pode acontecer. Um ministro fala, não, eu não estou confiante. Eu não estou confiante para dar o meu voto. Eu ainda não entendi direito essa matéria. Os ministros sabem muito, mas não sabem tudo. Então, eles são seres humanos. Eles podem pedir esclarecimentos, podem querer um debate. Aí que tá. Olha o espírito da resolução. É assim, ó. Eu não me sinto confiante para dar o meu voto, então eu quero pedir destaque para levar para o julgamento para a gente debater. Ok. Agora, se você deu o seu voto, aí já houve a preclusão. O que é preclusão? O momento passou de você pedir destaque, porque você já se mostrou confiante para dar o seu voto. Vocês entenderam? Então, o julgamento está lá desde 2020 no STF. Se lá atrás Nunes Marques fala, ó, eu não estou entendendo aqui, eu quero saber melhor dessa nota técnica, eu quero saber melhor dos argumentos. Tá bom, pede destaque lá atrás. Aí leva para o plenário, discute, show de bola. Agora, uma vez que... Aí isso é o meu entendimento, tá? A liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal me permite tecer esses comentários, inclusive como sendo também pós-graduado e especialista em direito constitucional. Então, diante disso, o que eu vejo é isso. O momento adequado de se pedir destaque é antes de proferir o seu voto, porque o espírito da resolução é esse. A resolução, ela não foi feita para deturpar um julgamento, para usar esse pedido de destaque como um veto, né? Veto é dizer não, né? Ah, o presidente vetou, ele disse não, certo? O seu neto pede um doce para você antes do almoço. Você fala, não, eu vou vetar esse pedido. Talvez depois do almoço eu até te dê, mas doce antes do almoço tá vetado. Vocês entenderam? Então, se você usar esse destaque sempre que você estiver inconformado com uma decisão, isso é um poder de veto. Isso é um poder de falar não. E isso é muito perigoso. E o princípio da segurança jurídica, onde que fica? Porque a segurança jurídica é isso. Nós temos que confiar no sistema, né, para que ele estabilize as relações conflitantes. Então tem um conflito de interesse, a INSS fala uma coisa, o aposentado quer outra, estabilizou a decisão. O STF falou aquilo. Aí tá, embargos de declaração, tá, mas aí esses são recursos já previstos em lei.
Então as regras do jogo já estavam dispostas desde o começo. Ok. Por via de recurso, um ministro pode alterar o seu voto sem problema nenhum. Agora, o que não dá para acontecer é usar um pedido de destaque que foi feito para pegar mais esclarecimentos e usar dessa forma. Porque se o pedido de destaque é para ter mais esclarecimentos, então tem que ser dado antes do voto, né? Se você já deu seu voto, você já mostrou, seja a favor, seja contra, aí nós precisamos respeitar. Não concordo com o voto dele, mas aí realmente eu tenho que respeitar no sentido de que é a consciência dele. O INSS talvez o induziu ao erro, aí, né? Tem interesse político por trás, ele está recebendo ordens e tudo mais, aí é um espaço para outra discussão. Mas aí tá, deu voto de divergência, tá bom, tá, votou contra. É um direito dele, uma prerrogativa, né? É uma liberdade que ele tem de votar. Mas aí, depois de tudo, então eu estou insatisfeito, daí eu vou fazer isso aí, vou pedir um destaque só para começar de novo, só porque eu fiquei insatisfeito. E isso sim é um caminho muito perigoso. Porque então, aí ficou fácil, né, gente? Aí ficou fácil. É tipo você junta o pessoal para jogar bola, aí o dono da bola tá perdendo e fala: pegou a bola. Ninguém mais vai jogar. Se eu tô perdendo, ninguém mais vai jogar. Vocês entenderam a analogia? Com todo respeito ao excelentíssimo ministro? É assim, não gostei, então destaque. Vamos começar tudo de novo. É o questionamento que eu deixo no ar. E os processos com pedido de vista poderão, a critério do ministro Vistor, com a concordância do relator, serem devolvidos para julgamento em ambiente virtual, oportunidade que os votos proferidos já poderão ser modificados, né? Isso aqui é quando estava o pedido de vista. E aí realmente tem as hipóteses da sustentação oral, Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União e Defensoria Pública da União e advogados habilitados nos autos. Então, vai poder ocorrer a sustentação oral, olha só, fica facultado, né? Não é uma obrigação, é uma faculdade, pode ou não, se quiser. Mas o que acontece? Procuradoria-Geral da República já emitiu seu parecer favorável aos aposentados. Então, sustentação oral aqui, já um favorável. A Advocacia-Geral da União, com certeza é contra, porque ela representa os interesses do INSS, né? E a Defensoria Pública da União também já se mostrando favorável aos aposentados e aos advogados, claro. Então, dos que podem fazer a sustentação oral aqui, pessoal, olha só, Procuradoria-Geral da República a favor, Advocacia-Geral da União contra, Defensoria Pública da União a favor e advogados a favor dos aposentados, tá certo? Sustentações orais aqui, podem ser em áudio, vídeo, iniciada a sessão virtual, isso aqui realmente já não vai interessar a gente, a não ser isso aqui, ó. As opções de voto serão as seguintes: acompanhe o relator com ressalva de entendimento, que é quando você, como se o ministro acompanhasse o Marco Aurélio, só que ele, uma questão aqui da decadência, ou então uma questão aqui eu vou discordar, entendeu? Poderia ser isso. Ou então, divirjo do relator, então a divergência foi o que o Nunes Marques fez, e acompanha a divergência foi o que os outros ministros que votaram contra fizeram. Eles acompanharam a divergência, eles não redigiram os seus próprios votos. Isso pode, né? Tá aqui na resolução. Se eles entendem igual a divergência, eles podem simplesmente acompanhar, tá certo? E aí, aqui vai já encerrando aqui a resolução, né? E, pessoal, presidente do tribunal decidirá sobre os casos omissos. Então, aquilo que não ficou claro, aquilo que teve uma omissão, né? A resolução não fala se pedir destaque depois do julgamento. Pode ser que venha para o ministro, para o presidente Luiz Fux decidir, pode ser. Ou ele vai aplicar de forma a lei seca, né? Seca no sentido de a lei direta. Falou, tá escrito o destaque vai voltar ao 0, vai voltar ao 0 a 0. Ele pode entender assim também, tá? Muito bem, pessoal. Então, diante disso, essa resolução, né, do STF veio aí para regulamentar, e é o que eu falei, ela por si só não é nem boa nem ruim.
O problema é o mau uso dela, tá certo? O problema é esse, o mau uso dela. Vocês viram, a resolução não morde, a resolução não acaba com o direito de ninguém, a resolução tá lá. O problema é o mau uso dela, tá certo, pessoal? E olha só, vamos para a participação dos amigos aposentados. Vanderlan Batista de Souza, parabéns, precisamos do apoio de vocês. Nós não queremos esmola, queremos o que foi tirado de nós. Obrigado, senhor Vanderlan. Tereza Nóbrega, estamos com vocês. Muito obrigado pelo que vocês estão passando para nós. Obrigado, senhora Tereza. José Amaro Guimarães Neto, boa noite, doutor Nakamura. É lamentável o que esses políticos estão fazendo com nós aposentados. É uma vergonha, mas vamos continuar lutando contra esses canalhas malvados. Mas Deus está conosco. O aposentado não está aguentando mais, né, senhor José Amaro? Obrigado pela participação. Célio Fortunato Carmino. É realmente uma batalha injusta enfrentar a blindagem da Previdência. 4 instâncias, prazos enormes, mudanças de leis leoninas e 2 vitórias, o STJ unânime e no STF 6-5, derrubadas em minutos finais. E vamos tentar tudo de novo com 2 ministros suspeitos. E o CNJ pode ajudar? O CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele tem as suas atribuições. Ocorre que o presidente do CNJ é o presidente do STF. Isso aí já é a organização dele, é assim mesmo, né? Não é maracutaia nem nada, não. Realmente o CNJ, presidente do CNJ é presidido pelo presidente do STF. Seja o Luiz Fux, seja quando mudar, é a forma que foi feita a organização mesmo, entendeu? Então eu acredito que realmente o STF é que tem que decidir, até para não ficar abrindo precedente, né? Senão toda hora vai ter pedido de destaque nos 45 do segundo tempo. Ricardo de Alencar, o STF tira o direito dos aposentados. Palhaçada, se pagamos, temos o direito de receber. Tanto o governo quanto o STF trabalham na surdina para lesar os aposentados. Vamos abraçar a campanha. Sem revisão, não haverá eleição. Não haverá reeleição. Olha só que legal, senhor Ricardo, obrigado pela participação e obrigado você que assistiu até o final. Você mostrou que é um aposentado e um pensionista comprometido. Então, muito obrigado por estar aqui e Deus te abençoe. Comenta aqui. Se você assistiu até o final, então comenta aqui. Eu quero a revisão da vida toda. Grande abraço, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.